Olá, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí, por me acompanharem. Já sabem que enquanto eu preparo aqui este início de episódio, vou aqui beber o meu cappuccino, que hoje já é de um bocado de tarde, e então está-me a apetecer muito este Nescafé, que é cappuccino. Acho que deviam experimentar porque é ótimo. E acompanha-nos sempre nestas conversas maravilhosas que temos por aqui nestas viagens de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, no fundo nos tornarmos melhores pessoas. E hoje é um tema que eu acho que diz particularmente, que me diz particularmente e a muitas mulheres, que é o cansaço feminino. Acho que principalmente tipo mães que têm pouco tempo para dormir, pouco tempo para elas, mas também com os afazeres que temos fora de casa, dentro de casa, às tantas acabámos por acumular todas as funções que antigamente não era assim, não é? Hoje em dia trabalhamos dentro e fora, e para isso nada melhor que te ter aqui, Kátia. E obrigada pelo convite, Rita. Obrigada por teres vindo. Sim. Estavas a dizer que não sabias se vinhas como profissional ou como mulher. Exato, porque na verdade tudo se mistura. posso-te falar das duas posições, porque se por um lado hoje em dia é mesmo crescente o aumento de mulheres que vêm ter connosco a queixarem-se de esgotamento, que depois se confunde com depressão, porque há uma linha ténue que divide O que é que separa? um estado clínico, é depois começar a surgir uma tristeza profunda, uma desmotivação para a vida. É um cansaço crónico durante muitos anos e depois os nossos neurotransmissores começam a cair. Portanto, o cansaço é a energia vital, é a mitocôndria que deixa de produzir energia, porque estamos sempre num ritmo tão acelerado, não respeitamos o descanso, começa a haver uma falência mitocondrial. Portanto, o corpo, aquela coisa, a pessoa está sem energia vital. Quando isto acontece durante, Rita, muito tempo, muitos dias, muitos meses, muitos anos, então a depressão pode acontecer com outras variáveis, predisposição genética, um mau estilo de vida, uma má microbiota, enfim, pois há muitos outros fatores que se juntam. E quando começa a depressão já vem a tristeza, a vontade de chorar, a falta de interesse pela vida, a falta de interesse por tudo aquilo que outrora causava interesse. O cansaço extremo das mulheres, especialmente no contexto moderno, é uma realidade construída por uma série de fatores sociais, emocionais e físicos. Essa exaustão é muitas vezes resultado de um processo cumulativo e uma sobrecarga de responsabilidades, como estávamos a falar. Muitas figuras públicas já falaram sobre o cansaço, por acaso fui à procura. Adele, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Gwyneth Paltrow, nenhuma história correu bem, não é? Só mais tarde, quando elas perceberam onde tinham chegado, com aquelas profissões com enorme destaque, sem tempo para pensar nelas, sem tempo, não é? Sim. Para pôr um basta nesse cansaço. E também acho que a idade nos traz um bocadinho esse autoconhecimento de está bom já. Mais maturidade. Mas o tema é mesmo esse, é que a esmagadora maioria das pessoas, esses exemplos que deste e outros tantos, as pessoas deixam arrastar até uma linha porque acham que, por um lado, aguenta-se, nós conseguimos aguentar muito, de facto, não é? O nosso limiar é muito lá à frente e aguentamos, até que depois o corpo adoece e muitas vezes é quando o corpo começa a adoecer ou de uma depressão ou de uma outra doença qualquer, porque outras doenças também podem surgir fruto desta exposição ao cansaço crónico, aí a pessoa para. Por um outro lado, Rita, também é que mudar implica ter coragem para tomar certas decisões. Mano, quando nós começamos a analisar a nossa vida e a perceber, bem, eu estou tão cansada porquê? Porque tenho filhos que são pequeninos, porque tenho um casamento, porque tenho um trabalho, porque tenho uma casa para cuidar. Que ponto final é que eu ponho e em quê? E como? E como? Deixar de trabalhar? Isto no fundo é tipo Será que é uma viagem possível? pela nossa vida toda e não é? Temos que fazer Pois é. aqui uma volta 360. Quando existem variáveis que dá para mudar, então eu acho que aí sim é por aí. Quando existem variáveis que não dá para mudar para já, não há outra hipótese não a pessoa, a mulher neste caso, começar a tomar certos suplementos, a alimentar-se melhor, a encontrar, mas se já está muito cansada e tem a vida muito ocupada, é difícil blocos de tempo para meditar, para yoga, para exercício físico, mas é também uma solução. Tens muitos casos de mulheres Imensos. que... Reparem, mesmo aquelas que não vêm pela doença em questão, sei lá, cistites recorrentes ou
que é isso? Infecções urinárias Ok. recorrentes ou Isso enxaquecas, poderá o que está dizer-nos lá. que estamos em esgotamento ou cansaço Sim, extremo? muitas das vezes o que está na causa de uma série de doenças recorrentes ou doenças degenerativas é uma exposição a um cansaço e a um stress crónico durante muito tempo. Uhum. Desvalorizado, porque a vida tem que seguir e nós estamos muito atentos aos fatores externos, a endereçar as necessidades dos filhos, do trabalho, Trazer dinheiro para casa? trazer dinheiro para casa, que fica pouco tempo para mergulharmos dentro de nós e percebermos, não, isto não está. Dar valor aos pequeninos sinais que o corpo também vai dando. Como é que tu vês a mulher nos nossos dias? Chegam-te muitas mulheres? Como é que te chegam? Mulheres, mães, não é? Porque aí ainda juntam os filhos, o É, cansaço dos filhos. sim, Como é que tu vês a mulher hoje em dia? eu vejo como uma malabarista, sabes? Uhum. Aquela figura das bolas, das várias Certo. bolas ao mesmo tempo, é isto. A malabarista que não pode deixar cair nenhuma bola, porque se cai alguma bola, depois Uhum. a vida fica pior do que melhor. Portanto, as mulheres são autênticas malabaristas que têm que, e depois assumem esta posição da perfeccionista, portanto, os filhos têm que ser ótimos na escola, tudo tem que estar A ótimo. roupa tem que estar toda O perfeita casamento tem que e estar arrumada. ótimo, o aspecto físico, Uhum. a estética tem que estar ótima, não é? Um problema, as rugas são um Depois por problema, o dentro estão um envelhecimento, caco. e depois por dentro está tudo mal. E tem que se começar a resgatar tudo. Portanto, há muito este estereótipo da mulher que tem que ser ótima em tudo, ótima no casamento, ótima enquanto mãe, ótima enquanto profissional, mas, quer dizer, mas isto não existe. Não, é? Uhum. Não existe. Realmente não existe. O que existe é que nós fomos acumulando vários papéis e alguns, se calhar, vão funcionar pior em determinadas fases da nossa vida e outros funcionarão melhor. Uhum. Portanto, às vezes temos também que fazer escolhas, priorizar o que tem que ser priorizado. Quando existe essa opção. Uhum. Quando te chega uma mulher assim, tu vais começar a mexer pela parte da naturopatia, Sim, 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 sim. ahm, que acaba por remexer ali um bocadinho em todas as áreas da vida dela, não Em é? tudo, em É tudo. o É, descanso, a alimentação. sim. eh, É o que é que é? os pilares da vida. Eu acabo por receber também muitas mulheres assim, Rita, porque a naturopatia é esta grande área que Uhum. abraça. Um naturopata vê todas as pessoas de todas as idades, com todas as doenças, porque nós não nos especializamos naquele aparelho ou naquele sistema imunitário ou no aparelho cardiovascular, nós especializamos-nos em olhar o corpo como um todo, ir à procura das causas da doença e resolver as causas da doença através do estilo de vida ou da medicação por via de homeopatia ou de plantas medicinais. Uhum. Isto é o que um naturopata faz. Dito isto, vêm muitas mulheres de muito cansaço, muitas mulheres. E o que o naturopata faz, ou o que eu em particular faço, é estilo de vida. O Uhum. que é que acontece desde que acorda? O que é que faz? O que é que come? Como é a primeira refeição? O que é que faz a seguir? Vai trabalhar em que horário? É feliz no trabalho que tem? É feliz no casamento que tem? Dorme quantas horas? A que horas se deita? Qual é a qualidade do seu sono? Não, um profissional que faz aí tipo várias Tudo. coisas. Tudo, tudo, tudo. Todas estas perguntas são Uhum. feitas. Não só daquilo que a pessoa come, mas basicamente nós somos aquilo que comemos e aquilo e o estado de espírito em que andamos na maioria Uhum. do nosso tempo. Então, quando nós começamos a. E também já aprendi, quem nos rodeia também Vai faz um influenciar bocadinho o nosso o que é estado que de nós espírito. somos, não é? Pois é, vai influenciar, Uhum. com certeza que sim. Portanto, se nós estivermos junto de pessoas que não nos fazem sentir bem, isto é muito pior quando é, por exemplo, num casamento Certo. ou com uma mãe ou com um pai, Uhum. o melhor é um afastamento o mais possível. Uhum. E, Não digo isto que seja fácil, não é? exato. Que muitas vezes não é. Que muitas vezes não é. Ou se calhar umas ferramentas para, não é? Em vez de É, ser um afastamento total, umas é. ferramentas para uma Ferramentas. pessoa É. só ir ali respirar e já volta. E aí a importância da psicoterapia também. Uhum. A área, eu acho que as consultas para onde eu mais dreno pacientes é para as consultas de Ah, é. psicoterapia. É, é. Porque o nosso corpo mental e corpo emocional, isto na perspectiva dos vários corpos, não é? O Uhum. corpo físico, energético, mental, emocional e espiritual, estes corpos mais subtis, Isso poderia ter sido o tema também desta caravana, mas eu não vou deixar passar este tema aqui também, estes corpos, falar destes são os corpos é muito corpos da importante. naturopatia, É os os nossos corpos corpos. nos quais nós existimos. Exato. Nós existimos nestas vertentes Mas todas. é um princípio da naturopatia É um que olha para estes cinco corpos.
É um princípio da naturopatia, é um princípio da medicina chinesa, é um Uhum. princípio da medicina ayurvédica, é um princípio da medicina integrativa, é um princípio da medicina preventiva. Uhum. Só não é o princípio de uma medicina muito orientada para os medicamentos. Exato. É uma medicina convencional, Para que é muito tapar e mais esconder o que está por sintomática. trás. É. Se nós queremos mesmo ajudar aquele paciente, no caso destas mulheres que aparecem com um esgotamento brutal e muitas vezes até com depressão, temos mesmo que olhar para estes corpos todos. Uhum. E não vale a pena, mesmo que a mulher já venha imaginar tomar antidepressivos e ansiolíticos, que são imensas, ou indutores de sono, porque o cansaço, às vezes, condiciona a capacidade de produzir bom sono. Porque aquela ideia de que se eu estou muito Sim, pois. cansada, eu vou para a cama e adormeço e está tudo bem, não. E às vezes não é assim. Não é nada O assim, é cansaço exatamente e o o sono oposto. Não. não são uma coisa que Relação estão direta. relacionadas, não é? Não, infelizmente não. Às vezes, quando o cérebro está neurologicamente muito desgastado, não vai conseguir produzir bom sono. Portanto, para dormirmos bem, temos que ter um estilo de vida que nos dê energia durante o dia e Uhum. sono, bom sono à noite. Portanto, quando uma mulher lá vai com antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono, medicadas pela psiquiatria, pela neurologia ou até pelo médico de família, substituir pela planta medicinal, porque muitas querem isto, que é eu não quero tomar antidepressivos, tenho medo da falta de memória e dos efeitos secundários no longo Uhum. prazo e gostava de ir pela fitoterapia, que são as plantas medicinais. Pode-se fazer, porém, fazer apenas isto é fazer quase mais do mesmo que esta medicina sintomática faz. Portanto, não tem interesse. O que Uhum. tem interesse é avaliar se é possível este desmame destes Uhum. fármacos, se houver condições para isto, muito bem, desmamamos com a entrada de ômega 3, probióticos, lá pela relação cérebro-intestino, que é tão evidente hoje em dia, mas ao mesmo tempo consultas e alguém que orienta a parte do corpo emocional e mental. E isso anda tudo ligado. Então, quando Tudo. as pessoas vão ter contigo, no fundo, têm ali. Não, eu oriento. Agora, a pessoa pode não estar disponível, porque cada Uhum. um tem o seu timing para mudar, Uhum. porque é um caminho também que não é assim tão simples, não é? É isso que eu te ia perguntar. Quando tu dizes, ok, tem estas hipóteses, e as hipóteses são difíceis, não é? É, Afastar pessoas do caminho, comer bem, fazer exercício, é tudo isso, não é? é tudo isso, é. Mas claro que em teoria este é o leque Uhum. de soluções, é o Para caminho a toda a trilhar, gente, mas. só que depois há situações mesmo difíceis, há pessoas que não estão nesse timing da mudança, então Uhum. também deste lado eu e certamente os meus colegas, nós temos que nos pôr neste lugar de não julgamento, que é, está tudo bem, cada Ela um tem o seu tempo. está sempre no seu timing para Uhum. mudar. Mas fica lá qualquer coisa, de certeza, quando, não Uhum. é? Fica, fica, Quando fica, ouvem a fica. primeira vez, mesmo que não sigam já, se calhar fica lá alguma coisa, Fica. ficam ali a pensar nisso. Fica, fica, fica. Então, quanto mais grave é a doença, mais fica e mais disponíveis e motivadas estarão as pessoas para mudar. Uhum. E o esgotamento da mulher não é uma doença da qual se morre, mas vai-se morrendo. E pode chegar a uma angústia tão grande que depois terão que haver soluções e a mulher vai à procura delas. Uhum. Porque é que a mulher, acho eu, este aqui do meu, está a sentir este cansaço, talvez mais do que o homem? Olha, queimámos os sutiãs lá atrás, Ah, não exato. foi? Alguns no tempo. Desculpem os homens que também sentem cansaço, eu não queria, mas estou a falar do cansaço feminino É. e desta. Houve uma. E ainda bem, por um lado, não é? Ainda bem que as mulheres começaram a adquirir também um papel na Uhum. sociedade de maior Sim, senão não estávamos relevância. aqui, Nós as duas. estávamos de burca, não de Exato, burca, não, mas mas estávamos em casa. a cozinhar em casa e a limpar o pó e a aspirar o chão. Pronto, então, a, a partir do momento que a mulher se empodera e começa a trabalhar na sociedade e para a sociedade, para além da família apenas, o homem, quem está ao lado, tem que também assumir um bocadinho esse papel do cuidar da família. Uhum. O tema é que o paradigma não está, o tabuleiro não está ainda equilibrado. Isso. As mulheres começaram a empoderar-se e muito bem, senão não estaríamos aqui, mas não sei se o homem, e desculpem mais uma vez homens que Sim, possam porque já há estar uns que nesse já lugar estão, claro, e outros a não, tomar outro papel em casa, não é? eu vejo, pela esmagadora maioria dos casos que eu atendo, que essa não está nivelada essa mudança. Portanto, os homens não estão a abraçar, ao mesmo tempo que as mulheres têm que abraçar estes múltiplos papéis, Uhum. os homens não abraçam estes múltiplos papéis também em casa.
É como que se o homem ainda se colocasse no papel do não, mas eu O ajudo a minha mulher. provedor, não é? O provedor de É o dinheiro provedor e é o que e que vai ajuda. ajudar, não o O que que faz faz também. também. Porque se a mulher também provém com a entrada de capacidade financeira para a família, Uhum, o homem também tem que ser um trabalho em uhum. equipa. Está um bocadinho melhor, não está? Não sentes? Vai mudando, vai, vai, Tá vai, bem. vai, É vai. engraçado, estavas a falar disso, eu aqui a trabalhar e o meu filho a ligar-me. Pois. É tudo misturado e a É, mulher vive isto. é, Tem tudo misturado na sua vida. Tem, enquanto sendo está a fazer que o jantar, está a dar um olho nos trabalhos de casa e está a responder um e-mail do trabalho e este multitasking também não me parece às vezes, nós somos muito orgulhosas que nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Não sei se isto é muito bom. não é nada bom. Eu acho Não que é nada cada vez bom. estou a gostar menos do multitasking. Ontem dizia ao meu marido assim: olha, eu não quero ser a super mulher. Porque nós temos estes filhos todos, temos 5 filhos, temos, não é? Tu Eu tens trabalho 5 filhos e imenso, trabalhas, o meu marido tens a tua clínica, não tem a é? minha clínica, o meu marido trabalha fora, muitas vezes fora de Portugal. Uhum. Portanto, eu dizia, eu não quero ser a super mulher, porque a super mulher paga uma fatura muito cara lá à frente. E a fatura normalmente são doenças gravíssimas, tipo cancros, doenças autoimunes. Estava a ver os velhotes da minha terra, eu vivo numa terrinha pequenina, Uhum. e elas estão todas mal e eles estão todos bem. Agora vão-me ouvir o podcast. Mas a sério, mas elas, é cancros, é não sei o quê, várias doenças e eles estão impecáveis. Depois tínhamos que analisar os vários fatores que possam estar a influenciar, mas assim, no contexto da nossa conversa faz-nos pensar Estava a que dizer isto ao meu marido no outro dia, tipo, eu não sei o que é que me vai acontecer, mas eu não vou ficar pior do não, que tu, tu. vai, tu vais seguir um rumo diferente dessas tuas vizinhas, não Exato, é? tem que Vais ser. Não fazer. sei se é do Ar de Sintra, da Serra de Sintra, levámos ali com o guincho ou assim, não sei. O que é que se Não, passa mas os ali? homens também estão expostos. Eu acho que não sei se é são pessoas mais velhas, não é? Disseste, são Uhum, de uma outra geração. sim. Se nós hoje em dia ainda estamos a falar E eles vão à tasca, hã? e bebem os E seus bebem, copinhos de vinho, bebem. pois é, E elas não. e Eu não elas não. percebo Se o que é que calhar se está é a isso que passar. faz falta, relaxam menos. Se calhar, Relaxam. Há pois. documentários giros sobre a longevidade, há documentários Uhum, muito eu sei, engraçados. É, sim. Há um muito giro das Green Zones e não é sei das o que. Blue Zones, as Blue Blue Zones Zones, é, exato. é muito É o gira. máximo. Cascais está para ser considerada uma Blue Zone, Ah, porque, é? porque é mutável esta coisa das Blue Zones, não é? Foi feita uma investigação há Sim. 20 anos atrás, mas as zonas vão sofrendo alterações climáticas e enfim, de ambiente e vão perdendo essa Uhum. componente que as torna Blue Zones, essas características todas, ou vão ganhando. Cascais está Ah, é? nessa Por isso é que está lista. cheio de gente. Por isso é que cada vez Não vem sei, mais gente viver não para sei é cá. se depois daqui a uns anos não perde Exato, essas condições maravilhosas de Blue Zone, não é? exato. Mas eu acho que as mulheres do antigamente ainda viveriam mais uma submissão, se nós estamos aqui a falar de que a mulher se tem que submeter a este multitasking, porque ainda está estigmatizado que a mulher é que tem que fazer as coisas em casa, Uhum. não é? As mulheres do antigamente, mães, nossas mães, avós, bisavós, então isto Elas nem era. tinham escape, não é? Pois Nem não. havia um escape. Só que Estavam aí ali. muitas não trabalhavam ainda, não é? O Eu problema não é sei, este. eu queria debater isto contigo. Eu às vezes penso, e sem querer ser injusta, não sei se não é o pior dos dois mundos, que é o que nós estamos a viver agora, porque agora é fora e dentro. É. Por exemplo, e mesmo havia muita gente que tinha ajuda em casa porque a mão de obra era mais barata. Hoje em dia nós nem conseguimos ter a mão de obra para nos ajudar porque está muito caro, não é? Empregadas É, e então acabamos por fazer mesmo tudo. é. Não sei se não estamos a viver para a mulher uma fase muito difícil. Talvez não seja uma fase nada fácil atendendo estes fatores todos, Sim, e eu porque também quero só deixar porque as mulheres trabalhavam em fábricas, muitas mulheres de antigamente, não é? sim, Nós também estamos a falar aqui de é, umas privilegiadas, não é? Porque sim, antigamente muitas mulheres de fábricas, sem vida própria, com filhos, em casa, portanto também não quero sim, estar-me a comparar com com, com, essas com, com essa mulheres, fase, não sim. é? E com estas experiências, eu acho que nós, para conseguirmos compreender o agora, temos que analisar a história e perceber que fatores estavam presentes nessas épocas. O que é que essas gerações viveram diferente das nossas? Só mesmo Uhum, olhando historicamente e percebendo. E essas mulheres que trabalhavam em ambientes fabris vão, se calhar, ter mais doenças por exposição a substâncias tóxicas, uhum, por exemplo, não é? Por exemplo. Hoje em dia, nós conseguimos perceber que nós mulheres e homens, não é? Estamos submetidos a muito stress, que é uhum. muitas fontes de muitas solicitações por muitas vias. É o Certo. e-mail,
É a carta, já mais rara, é o Instagram, é o Facebook, Uhum. é o WhatsApp, é os grupos do É WhatsApp. os grupos, as atividades dos filhos, é a escola dos filhos, é o nosso não sei o quê. Tudo, 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 tudo. É tudo em muito. Uhum. Temos muita abundância de muita coisa e muito do muito bom torna-se menos bom. Uhum. Muito de uma vida social muito preenchida, Uhum. muito de uma vida profissional muito preenchida, em que as pessoas viajam imenso. Tudo isto em muito não permite o descanso que nós temos que ter para conseguirmos ter uma longevidade boa. Uhum. Porque senão estamos sempre em modo cortisol. Porque a mulher do multitasking, que tem que acorda de manhã cedo, começa a preparar os pequenos Uhum. almoços, as lancheiras, se calhar prepara o almoço também para os miúdos, prepara-se ela própria, porque tem que ir bonitinha para o trabalho, Uhum. não é? Sim. Vai trabalhar, um trabalho mais ou menos intelectual, mas enfim, está ali. No final do dia, miúdos, banhos, jantares. Isto é estar sempre em modo cortisol, que é uma hormona. Nós precisamos muito dela, mas em demasia, mais uma vez, muito de uma coisa que é boa, no final do dia não vai ser bom. Desequilibrar mesmo, não é? Se estamos sempre neste cortisol, não conseguimos produzir o outro O que é o ambiente. cortisol? O que é? Cortisol é uma hormona que as nossas Uhum. suprarrenais produzem para fazer face à atividade. Se eu quiser fazer Mas não é alguma a coisa, adrenalina, não. é uma hormona diferente. Ok. A adrenalina serve outro propósito. A É, adrenalina se calhar é aquele do fight, não é? é É muito tipo mais do quando para fight, é fugir muito do mais. leão. Sim, é uma emoção Exato. mais forte. Sim. Ou até mesmo é uma coisa boa, sei lá, O cortisol é alguém. para irmos tirar a louça da máquina, é para O irmos não sei o cortisol quê. é da ação, é a hormona do Exato. movimento, do estado de alerta também Uhum. e da ação. Ok. Tudo o que nós temos que fazer, que é eu tenho que fazer, Ativa o eu cortisol. tenho que fazer, ativa o cortisol. Quando nós saímos da cama de manhã e dizemos assim, bem, tenho que ir trabalhar, o cortisol está em ação. Uhum. Se eu disser, eu quero ir trabalhar, já não é o cortisol que está em ação, é a dopamina que está em ação. Que é o para o prazer. É o prazer. Portanto, eu estou a sair da cama, despachem-se porque eu quero ir trabalhar. Miúdos, despachem-se que eu Uhum. quero ir No trabalhar. fundo, se trocarmos um bocadinho cortisol por dopamina, estamos a Isso. fazer um E por caminho melhor. serotonina. Estamos Ok. a evitar deprimir. O cansaço pode estar lá, porque não estamos a conseguir ter momentos de descanso em que o nosso sistema neurológico consegue ter o repouso necessário. Não estamos a fazer isso, estamos Uhum. em ação, mas pelo menos não deprimimos, que já é bom. Portanto, esse excesso Sim. de cortisol vai levar depois a um ambiente inflamatório, inflamação do sistema neurológico, depressão lá à frente, inflamação do Inflamação também podia microbiota. ser um tema para Não, isto, isso não é? é. É o tema, não é? Também vamos, um dia voltas É, só. olha, e sabes que até as doenças psiquiátricas, Uhum. depressão, ataques de pânico, não sei, sabe-se que há uma componente inflamatória por detrás. Portanto, a Uhum. inflamação governa a doença. E estavas a dizer, eu fiquei a pensar nisso, que nas fábricas tinham as coisas tóxicas, não é? Uhum, a exposição, não é? Mas nós também temos relações tóxicas, coisas tóxicas, não é? Radiações, telemóveis Emoções, a toda a hora. emoções Sim. tóxicas, e essa toxicidade pode levar à inflamação A toxicidade ou não. leva a um ambiente de stress Eu já estava aqui a fisiológico. Não, não, ligar sim. tudo. A toxicidade, olha, seja ela toxicidade de moléculas químicas das fábricas, seja ela a toxicidade de uma relação que nos contrai Uhum, constantemente, porque se eu tiver uma relação com o marido, com uma amiga, com uma mãe, com um pai, que me sinta sempre contraída, essa contração produz cortisol uhum. ou adrenalina, se eu estiver com medo. E isso em excesso vai inflamar Inflamar. Acaba por estar tudo ligado. tudo, É impressionante. tudo. Ou seja, quando uma pessoa faz isso trocar pela dopamina e pela como é? Serotonina Serotonina, a serotonina é o quê? é uma hormona que também Uhum. cumpre funções de neurotransmissores e é Hum, da felicidade e a do sono reparador, para fazermos um bom sono. exato. Se nós estivermos sempre em cortisol, 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 acabamos por não conseguir produzir tanto destes neurotransmissores que nos Uhum. dão estabilidade, e por isso as pessoas muitas vezes caem nos antidepressivos ou nos ansiolíticos, e também não conseguimos produzir melatonina, porque a curva da melatonina e do cortisol é Uhum. oposta. Se eu estou sempre em cortisol, porque eu tenho que ir dar bem aos miúdos, tenho que fazer o jantar, tenho que ir Uhum. trabalhar, tenho que responder aos e-mails, tenho que prestar atenção ao meu marido, Uhum. tenho que, então nós vamos estar sempre em Certo. modo cortisol. E a melatonina, que é uma hormona de sono, Essas são aquelas que se reequilibram durante a noite, estas durante o são, sono, e sim, que uma nos faz sentir saciados e a outra nos dá fome, é isso? E que se não tivermos um sono reparador, que aquilo
Descompensa completamente, descompensa é isso tudo e mesmo. então dá-nos fomes Isso e mesmo, vamos. portanto, o excesso, a compulsão alimentar, o excesso de peso, o distúrbio alimentar está muitas vezes associado às alterações do cortisol. Uhum, Por isso é que muito hoje em dia nas análises nós pedimos muitas vezes o cortisol uhum. para perceber e olhamos, pomos os olhos no cortisol. Mais de mulheres ou de homens? O cortisol é igual para. É igual, porque Igual os homens também estão a expostos outro a stress. menos. Eu ontem não sei com quem comentava, talvez com um paciente, com uma paciente qualquer Uhum. minha, e estávamos a falar justamente, porque este tema que nós estamos aqui a falar, Rita, eu digo-te que eu acho que falo disto todos os dias. Certo. Porque eu Por isso é que já, eu quis trazê-lo aqui, porque eu acho que sim, é aquele tempo. Ah, estás cansada. Ninguém liga. Está bem, estás cansada, vai é, dormir. Mas não eu é falava assim. ontem com uma paciente qualquer que o nosso fardo enquanto mulher é mais pesado que o do homem. É. Já não sei que propósito, mas eu lembro de ter Uhum, falado isto ontem numa consulta e depois ter pensado que antigamente os homens iam à guerra uhum. Ou à e caça. ou à caça. E se calhar nessa altura o fardo deles era também um E agora bocadinho vão mais à pesado. bola. Agora vão à bola, fazem zapping no sofá, vão ao pádel. Não, hoje em dia vão Vai jogar lá, pádel, paddle. não, Mas isso eu não também vão à vou. bola. Pronto, pronto, aí a mulher já equilibra. Uhum, Mas é a mulher tem que. Agora lembro-me da mulher, da paciente com quem eu estava a falar. Ela tem uma filha pequenina e irrita-se muitas vezes de ter que estar a pedir ao marido que faça. uhum. Gera raiva, gera Certo. irritabilidade, gera nervos. Porque é que a mulher que trabalha também, neste caso, esta mulher e este homem trabalham os dois, se calhar as mesmas horas, porque é que é a mulher que tem que dar bem, porque é que é a mulher que tem que ir buscar à escola, porque é que é a mulher que tem que estar disponível. E, repara, eu acho que as mulheres não se têm que tornar homens, nem os homens Sim, têm que se tornar sim, sim. mulheres. Não Portanto, queremos nada há uma disso. energia feminina que tem que ser Uhum. preservada e uma energia masculina que tem que ser preservada sob pena de também adoecermos. Mas quer dizer, há mínimos, não é? Uhum. E E muitas seguidoras me dizem que é o que mais me custa é não agradecerem, é não se sentirem gratos pelo que eu fiz, porque eu acho que a mulher até tem isso, ela dá, mas se nós dissermos, não é? Tipo, olha, obrigada, que espetáculo de jantar, estava pois, incrível. E se às houver essa vezes a palmadinha nas vida, costas, não não é? é? É. No mínimo, no mínimo, eu estou a Sim, dizer no mínimo, mas vejo muita gente a dizer é que nem, é aquelas tarefas de casa, pois ninguém nos agradece. Há muitas que dizem isto, ninguém nos é. agradece. Pois é. E porquê, não é? Muitas vezes não é por falta de amor, não é por falta de respeito, é, sabes, é geracional, Está porque garantido. estes homens não viram os pais deles a agradecerem também às Uhum, mães. sim, Portanto, esta vai matriz, demorar. esta geração não é? Ainda tem estes softwares, como Uhum. dizem os miúdos hoje em dia, bugados. Não sei se os teus Bugados, dizem, mas é. dizem, Eu, bugado. eu, Acho eu ao uma início eu palavra ouvia tão, bugado, eu pensei, acho mas tão feio. É bugado porque é vem de de. bug. Exato, já percebi. Vem de É bug. tão feio, não Pronto, é? mas é feio. Ele diz, Mas mãe, o este seu telefone está bugado. E eu, é o quê, que não é? horror. Pronto, é bugado. E a Pronto. palavra feia. Enfim, mas o nosso cérebro, o cérebro da maioria de nós está com estes bugs de sistema de todas as gerações que estão por trás e que nós herdamos esta. E hoje em dia as Uhum, constelações familiares também trazem à superfície sim. isto e muito importante é. Sabes, muito Uhum. importante. As constelações ajudam muito a conseguir tirar estes nós destes, Percebermos o que é que está lá para trás. percebermos e curarmos, Uhum. não é? E não Percebermos e repetimos curarmos. padrões. Pois é. Essa quebra de padrões. Toda a gente fizesse esse Uhum. Como é que caminho. nós vamos equilibrar isto? Que é, no fundo, nós queremos ser mulheres e queremos que eles continuem a ser homens e tenham aquela energia masculina que nós gostamos. E precisamos. Algumas, Sim, algumas, algumas sim, pronto, vá, estou claro. sempre a falar no geral, não sou Sim, 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 sincera, sim, sim, sempre com no geral. certeza. E E respeitando nós, sempre tudo, não sim, é? e nós, os homens, também gostam de uma mulher feminina, de uma mulher sensível, que cuida, não é? E são coisas bonitas, se não forem ao extremo. Ahm, como é que nós vamos equilibrar estes tempos em que, se calhar, as miúdas que vêm aí não vão estar nisso, não, tipo, não fazes, tchau. É, Como é que se faz uma família? pois é. Olha, sabes que eu acho que o equilíbrio nós nunca o conseguimos alcançar, não é? As Hum, gerações todas vão à procura de equilíbrios sem nunca lá certo. chegar, portanto, E se falhamos sempre, não e é? falhamos Estamos sempre sempre em falha. e eu não sei como, mas sim, mães que nos ouçam e avós que nos ouçam, hum, ajudar e educar os meninos, rapazes a fazerem. Uhum, Isto é muito importante. E nós explicarmos às meninas que os rapazes têm que fazer. Isto é giro porque em casa, quando há filhos, rapazes e raparigas, uhum. isto ainda se vê. A ver-se tanto, Isto não é? ainda se vê. Vê-se. Os pais, homens, dizem às meninas para fazerem não sei o quê Uhum. e pronto. Eu própria evito muitas vezes pedir ao meu filho, e eu já Ok. disse isto, porque, porque
parte tudo, porque deixa tudo, não sei o quê. E eu batalho muito nisto contra mim, que é tipo, eu tenho que o ensinar, mas às vezes dá ainda mais trabalho, sabes? Pois é. E então às tantas estou a pedir à outra, até às vezes peço à mais nova, em vez de pedir a ele. É, às vezes se calhar Mas é. é tentar perceber isso, é os trabalhos mais da energia masculina continuarmos a pedir aos rapazes, aos Uhum, homens este trabalho e às meninas outras. E ensinar às meninas que não devem perder a sua energia feminina, uhum. porque a energia feminina é o que vai fazer com que os ovários funcionem bem, com que uma série de outros órgãos que respondem a esta energia vital feminina. Ai, que bonito. Portanto, nós se quisermos ter também esta saúde da mulher, e eu falo agora aqui das questões da menopausa, ginecológicas e da mama, saudáveis, temos que abraçar esta energia Hum. feminina. E repara que nem tem tanto a ver ou apenas com a homossexualidade, porque há mulheres homossexuais que mantêm a energia Sim, feminina sim, e sim. há mulheres heterossexuais que Sim, perderam essa energia claro. feminina. Não é? Aquela típica mulher que chega à casa com os filhos e com 20 sacos das compras e o homem está em casa, o marido, e a mulher não liga, ou não apita, ou não toca a Uhum. campainha e diz: vem-me ajudar. Não, leva Sim, tudo. E faz tudo, exato. arranja tudo. Isto tem que mudar. Uhum. É estas coisas mais Até porque subtis. esse é o trabalho de força, supostamente, É. mais para ele. Mas eu até vejo, tipo, hoje em dia, assim, realmente eu arrasto armários sozinha. Eu, tipo, Pois. é inacreditável a mulher, não é? Eu acho que a É, mulher é um ser mas inacreditável. sim, então nós conseguimos mesmo puxar, como falávamos no início da Uhum. conversa, esse limite muito lá à frente, mas Uhum. depois muitas A vezes que com preço a preço? pagar. A que preço? Exato. Com preço a pagar na saúde. Uhum. E se todos vamos morrer um dia, é certo e Uhum. sabido, todos queremos morrer lá bem velhinhos e a Uhum. dormir de preferência Com saudáveis. e não ter que gerir uma doença ao longo da vida, porque as doenças crónicas depois têm que ser geridas e é muito chato. Uhum. É muito chato gerir uma doença autoimune, gerir um cancro, Uhum. é chato, não é? É duro, é muito duro. Eu uma vez li uma coisa, aquelas coisas que uma pessoa lê, mas que, e pronto, mas que tem, claro, lógica, mas que não sei se é tão óbvia assim. Tipo, imagina que cancro de mama está cada vez pensa mais que está ligado a uma tristeza profunda, se calhar é tudo assim, não é? O trauma. Há alguns autores que falam nessas relações, a Sim. Louise Hay e a Lise Bourbeau são duas autoras que Uhum. escreveram imenso sobre Ligam tipo os órgãos isso, às às doenças. doenças Mesmo que seja um conhecimento empírico e que a Uhum. ciência ainda não consiga, mas mesmo assim a ciência já consegue correlacionar. Stress com doenças já Já relacionada sim, mais do que cientificamente certo. provada. O Agora, essa, trauma também há de estar, não é? também, agora essas emoções muito. A medicina chinesa diz, não é? Que a tristeza é o órgão dos pulmões e da Uhum. mama, está aqui muito Estás a ver? próximo. A raiva é a Deve emoção, ter sido alguma coisa que eu li. talvez, a raiva é a emoção do fígado, o Uhum. medo é a emoção da bexiga e dos rins. Portanto, a medicina chinesa já consegue atribuir, e isto é um conhecimento, mesmo que ainda não haja artigos publicados científicos neste sentido, Uhum. há conhecimento empírico, e o conhecimento empírico é tão ou mais valioso que o conhecimento científico, porque tem milhões de anos de existência, então Uhum. não se pode desvalorizar aquilo que se replica e que acontece há milhões de anos de existência. Uhum. No meu entendimento, e de tudo o que eu já li, já vi, um dos livros que eu escrevi foi mesmo sobre Uhum. oncologia, no meu entendimento é o cancro é a doença das células tristes. Ponto. Pronto. Que tristeza é essa? Que mágoa é essa? Que ressentimento é esse? Que zanga é essa guardada que virou tristeza? Uhum. Tem que se ir à procura. Antes. Pois antes, de preferência antes. Por isso é Uhum. que, sabes, quando a mulher começa a ficar cansada e eu digo, olha, tem que resolver este excesso de perfeccionismo em psicoterapia. Ou tem que ir constelar esta submissão, ou tem que resolver a falta de autoestima, ou tem que não sei o quê. Este tem que não é só pensando no quadro clínico do cansaço, é pensar também na prevenção da doença lá à frente. Porque o cancro anda aí, Sim. muito. Sim. E será que alguma vez, quando me falam na cura para o cancro, eu faço sempre, porque eu não sei se não se estaremos nós a fazer a nós próprios. E não sei, não, Não porque sei. o cancro é Se- uma doença multifatorial, não Não é? sei se não Então é é muito também de cabeça, é muito, emoção, é muito, é muito. O cabeça cancro é e. mesmo uma doença, olha, que tem que se Mas olhar. também, quer dizer, depois também temos crianças, que também não sei se posso dizer isto. Olha, e entramos Estás a num ver? outro campo complexo, não é? No campo mais de. Bom, e para quem nos ouve, se não tiver nada alinhado com esta visão, vai achar que isto é tudo um bocado bullshit, mas há um entendimento quando as crianças, bebés e crianças pequeninas Uhum. têm doenças oncológicas que tem que ver com o karma destas crianças, mas aqui já Hum. estamos, quando falamos em karma, necessariamente estamos a falar da hipótese da reencarnação.
Certo. E é uma hipótese que nem toda a gente abraça ou Uhum. considera como razoável. Mas também, se pensarmos nas constelações familiares, podemos trazer já algumas coisas E as dos constelações não passados. têm necessariamente a ver com reencarnação, mas pode ser outra Exato. interpretação também da criança que tem uma doença oncológica, perceber que se calhar aquela criança está a mostrar um trauma qualquer da família com aquela doença. Uhum. Vamos sempre bater no mesmo. Qualquer doença, sabes, tem que passar por uma abordagem. E é engraçado falar disso, por exemplo, a dislexia, à luz das constelações familiares, foi algum membro lá para trás que não tinha voz, que não podia falar, que não. E então essa criança, oh que horror! Agora eu estou só a dizer Pode não ser o. necessariamente isso, pode ser uma Exato, outra coisa qualquer, mas exato. isso é um exemplo interessante. Então, É. sim, eu adoro saber estas coisas porque acho que também Tem que se ir à causa, há sabes, causa, Rita? não Eu, é? eu acho que a psicologia cognitivo comportamental, que é a psicologia que na esmagadora maioria dos casos se aplica, é muito importante para trazer entendimento. Quando é uma criança, através de umas ferramentas, quando é um adulto, através de outros, não é? No caso, até voltando aqui ao nosso caso, ao nosso tema central da mulher, é preciso haver entendimento do porquê da mulher ser tão submissa ou ser tão perfeccionista ou o que é que seja. Se calhar é preciso perceber o ambiente em que ela cresceu, Uhum, o tipo de personalidade da mãe, a personalidade do pai, certos traumas, mas depois, se não é feito um trabalho mais profundo, pode não ser o suficiente para resolver o problema. Então, a pessoa, a mulher, a criança, o que for, já está consciente, ou os pais da criança já estarão conscientes do porquê, eventualmente do porquê, mas se não se for à causa, que pode ser na geração familiar lá de uhum. trás, o tema não é resolvido. É incrível, O não tema não é? é resolvido. E vive-se toda uma vida consciente do porquê que se é ansiosa ou do porquê que se tem ataques de pânico, mas eles não desaparecem, Uhum, porque não se resolveu na causa. sim. E a naturopatia, eu faço isto. Eu vou à causa, eu procuro ir à causa, Uhum. conhecendo todos estes profissionais, porque não trabalho sozinha, trabalho como numa equipa de outros colegas, e quando eu recebo alguém em consulta, eu fico a pensar, primeiro, em que corpo está a causa da doença? Está no corpo espiritual, no mental, no emocional, no físico? Onde é que mora? Que portas vamos ter que abrir e Uhum. mexer? O que é que tem Porque que ser pode haver trabalhado? umas que não estão. Sim, pode haver, Uhum, pode haver. Então é isto, é tentarmos encontrar onde é que está a causa e uhum, começar a trabalhar nela. Devagarinho e ao ritmo do paciente, sim, respeitando sempre os ritmos de cada um, mais uma vez. sim. E através de alimentação, sono. ah, Alimentação, garantir que a paciente dorme bem. O dormir bem pode passar por higiene de sono, que é todo um tema. O que é higiene de sono? Mas higiene de sono, por um lado, se a Isso é o mulher quê? Sem ecrãs? sem ecrãs, Aquela. deitar cedo, nós Sim, temos que nos deitar no dia anterior ao que vamos acordar. Se nós nos deitamos no mesmo dia em que acordamos, já estamos a comprometer seriamente a função do corpo. Existem certas células da nossa imunidade, certas interleucinas, que só se produzem se nós estivermos na cama até à meia-noite. Se formos depois da certo. meia-noite, essas células imunitárias não se vão produzir na mesma eficácia, ou Uhum, algumas delas não são produzidas mesmo, e alguns equilíbrios hormonais e neurológicos também não se dão. uhum, Portanto, higiene de sono é sem ecrãs, uhum. luz baixa, comida leve e de preferência mais cedo possível. Sabes, a ideia de não jantar ou a ideia de fazer a última refeição Certo. às 5 da tarde ou às 4, por exemplo. Hum, Que é difícil, não é? Difícil. Porque as famílias às vezes encontram-se à noite É, ao claro, jantar e muito gostam de tarde. estar É. ali um Mas bocadinho. pronto, olha, É o bocadinho que têm que ali. seja só uma sopinha Uma então, sopinha. pronto, Vou uma passar a sopinha, fazer isso. pronto. Eu já tive assim uma altura e sentia-me bem melhor. Há uma sopinha e um chazinho, desde que não Uhum. interrompa depois por causa dos xixis à noite, não é? Muitos Exato. líquidos, mas pronto. A higiene de sono é isto, é não ir para a cama a fazer a digestão, deitarmos, eu acho que entre 10 e a meia-noite, nunca depois da Uhum. meia-noite, mas mais próximo da 10 possível. Eu sei que somos nas mulheres, mas deixa-me só fazer. Os adolescentes têm um sono Já não dá para fazer isso com eles. Os é adolescentes, a diferente, não é? maturidade é, o nosso cérebro vai desenvolvendo a sua maturidade ao longo do crescimento, desde a fase de bebê até a Uhum. fase adulta. Há pouco tempo atrás eu vi isto num congresso, uma pediatra especialista no sono, por acaso foi uma pediatra bem interessante, ela, do Hospital de Coimbra, eu acho, não lembro do nome dela, mas uma mulher muito interessante a falar sobre
a evolução do cérebro. Uhum. E o adolescente não consegue produzir sono muito cedo. Exato. Ele até isso testa, não é? É, Ele portanto, até as isso vai mães testar. estão mortas, querem se deitar e Sim, os miúdos querem ficar até acordados até às 11 e tal, meia-noite. sim, faz parte, não é? E Faz parte. depois Portanto, tem que ser passa. nunca depois da meia-noite, mas se calhar, se nós temos filhos crianças e filhos adolescentes, se calhar as crianças têm que ir às 9 para a cama, 9h30, e os Uhum. outros têm que ir Um uma hora bocadinho mais depois. tarde. Pronto. É E- respirar fundo. Equilíbrios, não é? E Só que depois esperar que eles não vão desarrumar a cozinha toda. Pois, Comer a mas os cozinha mais toda. novinhos não vão adorar a ideia dos mais velhinhos irem Exato. mais tarde para a cama. Exato. Enfim, pronto. Equilíbrios que vamos tentando Uhum. alcançar. São privilégios da idade. É É, o que eu digo lá em casa. pois é. É assim. Hás de lá chegar. É que depois essa liberdade também traz responsabilidade. É isso que depois temos de Exatamente. dizer. Olha, atenção que Ele depois acorda mais cedo, porque a tem escola dele começa mais cedo. responsabilidade. Pronto, então não queiras crescer cedo demais. É isso. O que é que dirias uma pessoa que está neste momento a ouvir-nos e diz: Eu acho que eu tenho isto, estou cansaço extremo e tenho tudo. O que é que ela faz? Qual é? Parar para olhar para a vida dela. Sabes, visão de helicóptero? Parar para olhar. Parar para olhar e perceber se em consciência e com razoabilidade algum fator que seja claramente produtor de cansaço pode ser mudado. Tipo, sei lá, há- Deitar cedo? enfim, a adição às séries à noite. Muitas pessoas são aditas a ver Uhum. séries. Guardem para o fim de semana, para a Guardem para o tarde. fim de semana, por Vem o exemplo. inverno, Ou não há nada para acordem fazer. às 5 da manhã e vejam as séries de manhã. Mas assim já não vão comprometer o Às sono. 5, não sei se é bem manhã. Eu sei que tu acordas às 5, mas manhã, vá, Sim, madrugada, é sim, isso. isso é de madrugada já. Mas é isso, eu acho que é alguma mulher que nos possa estar a ouvir em primeiro lugar e os adultos têm consciência, não é? Qual é que é a fonte de cansaço? É o quê? Uhum. É o casamento? É É o o stress trabalho? do trabalho. É os filhos? É o quê? Os filhos não são descartáveis, não é? Portanto, uma vez Não que os dá. temos, Já, paciência. agarrem-se, Que remédio? aguenta-se. Arranjar alguém para ajudar lá em casa. Uhum. É verdade que é um custo e a manobra Onde é que eu posso, não estamos será em que posso África, não cortar? estamos aqui, não é? Exato. Pronto. Será que posso cortar em algum lado para Estar ter em mais algum lado ajuda? para ter uma ajuda em casa. Uhum. Por exemplo, ontem até a conversa com o meu marido, quando eu dizia, eu não quero ser a super mulher, tinha que ver com o que gastamos em ajuda em casa, mas não dá, tem mesmo de ser. Uhum. É preferível isso do que ir jantar fora, ou de Certo. comprar tantas peças de roupa, ou do que não sei o quê. Uhum. Então, eu acho que em primeiro lugar é olhar em consciência e, sabes, fazer um esquema. Fazer um esquema. É? Uhum. Mulheres que peguem numa caneta e no papel e escrevam. Tipo, o que é que te está... Fontes de stress. Exato. Façam bolas, que desenhem bolas e escrevam ilhas, que são as ilhas promotoras de stress. Uhum. Pronto. O não estar a dormir, qualidade de sono, a relação, o que é que tem que ser mudado, o trabalho, não sei o quê. E olhar depois com olhos de ver, como se diz, e perceber o que é que de facto possa ser mudado ou não. Uhum. O que puder ser mudado, força, coragem, estratégia, não é? Primeiro Uhum. pensar, estratégia e depois executar. Aquilo que não pode ser mudado, não dá. Ou se calhar só pode ser mudado daqui a uns anos. Uhum. Como o meu pai me diz, que quando eu me queixo deste cansaço todo e dos miúdos e etc, ele diz-me assim, filha, descansa que cada dia que passa vai ser melhor que o outro. Portanto, algumas coisas o tempo resolve, Uhum. outras o tempo não resolve. E aí temos que ser nós a intervir. Se não der para mudar nada, porque não há coragem suficiente, porque a mulher depende de uma série de... Pronto, quando não dá, tem que ir à procura, uma procura clínica. Certo. De preferência um médico em primeiro lugar, ou um naturopata, ou um médico que tenha uma visão mais integrativa e preventiva. Uhum. Se esse caminho não der certo, então psiquiatria e neurologia. Uhum. E pronto. E é isto. Olha, adorei ter-te cá, foi mesmo bom. Obrigada, Rita. Foi mesmo bom, acho que Igualmente. foi um tema mesmo bonito e espero que ajudemos algumas pessoas, Eu não tenho é? certeza que sim. Tenho A mudar, certeza. às vezes basta assim, Sim, umas sim. pequenazinhas mudanças e não é preciso ser brusco. Eu também estou sempre a dizer isto dos pequenos hábitos, porque nós às vezes, tipo, vou mudar de vida, vou para o ginásio 5 dias, 7 dias por semana É. e depois. Less is more, menos é mais. Sempre, Exato. sempre, sempre, sempre. Eu, sempre. por acaso, quando estavas a falar, eu só me lembrava de simplicidade, É. não é? Tipo, se tu simplificares um bocadinho A mais vida. a tua vida, Pois é. E às as vezes coisas. menos é mais. Uhum, Menos telefone na mão, menos compromissos, uhum, menos é mais, menos comida, menos é certo. mais. Uhum. A partir do momento eu acho que a partir lá da fase adulta, 35 para cima, menos é mais. Adorei ter-te cá. Como é que as pessoas te podem seguir?
No Oh, Instagram, sim. Kátia Antunes Naturopata, Uhum, e eu dou consultas em Cascais, na Cascais Clinical Center. uhum. Pronto. E online para o E resto do online. mundo, não é? Exato. Pronto. Pois, o online veio desde a pandemia, não? É online, eu já Já fazia fazia, algumas consultas online, mas já depois foi fazia, psh, mas depois, claro, hoje em dia as pessoas se o boom. habituaram-se, foi o boom, foi. Perde sempre alguma coisa, não é? Há aí uma energia vital que não se passa, nós não Uhum. sentimos a pessoa, mas é melhor, se estiver lá no norte do país, ou no sul do país, ou no interior que não dê, Sim, é melhor isso do que sim. nada, e eu atendo muita gente assim. Olha, és uma mulher incrível, vou-te dizer. Olha, Também quem deves ter fala, não é? cansaço, também deves ter cansaço. 5 filhos, uma profissão maravilhosa Sim, sim, de muito. ajudar os outros Não, e de mas fazeres a é diferença. recompensador, muito. Aquela ideia de que chegámos ao fim da vida e não levámos a vida em vão. Pronto, Exato, acho que isso isso é deve o ser. propósito, é muito É, importante. para quem tem essa profissão, deve ser mesmo assim. É como os nadadores salvadores, quando salvam alguém. Está feito. Sabes que eu fui na Dor Salvador quando Olha, o era meu marido miúda? também. Pois, engraçado, Que aí giro. nós sentimos isso. Isto também já tinhas uma missão, essa Já, eu sempre missão. gostei de ajudar, sempre foi a cena, o arquétipo da bondade. Não é? Sim, adorei. Obrigada Obrigada, mesmo. Rita, Obrigada por e ajudares as força, mulheres e e obrigada tu também pelo tudo. papel que prestas em Tão poder querida. partilhar e dar voz a palavras que podem fazer diferença na vida das pessoas. Sabes, o teu Obrigada. trabalho também é muito importante. Obrigada eu também. Beijinhos, boa semana. Descansem.